dirigiu o documentário 23 anos em 7 segundos, né? Como que foi essa experiência como diretor? Então, eu tenho uma política assim, como eu acho que o Brasil depende da formação de roteiristas, a gente tem muito pouco roteirista de cinema, eu sempre tive como causa, quase, falar assim, olha, as pessoas têm que se dedicar ao roteiro, né? Não é para fazer um roteiro e se transformar num diretor e tal. E, na verdade, eu quebrei essa regra, né, que eu mesmo estipulei comigo mesmo, para fazer 2 filmes do Corinthians. Esse é um e tem um outro que está sendo finalizado agora. E eu costumo responder que eu quebrei essa regra em favor da causa, né? Como a causa é boa, como eu sou corintiano e eu prezo o Corinthians, eu acabei aceitando a história de dirigir. E é uma outra, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Quais são as vantagens? Quando você escreve um roteiro, você espera que o diretor não mate o seu roteiro na filmagem, né? Que ele preserve as coisas boas, corrija as coisas erradas, mas que ele não deturpe o seu roteiro. E nunca é assim, né? Você, por N demandas, quando o filme fica pronto, ele está muito diferente do roteiro. Dirigindo, você tem um controle muito maior daquilo que você escreveu. Você escreveu, né? Então é muito mais próximo daquilo que você escreveu. Então te dá um ar de satisfação maior. Você tem um controle maior sobre isso. Mas minha carreira ainda é roteirista, assim. Eu cometi esses 2 filmes na direção, mas eu vou voltar para o roteiro rapidamente. Uma vez eu fiz uma aula de roteiro e aí o professor falou pra gente fazer um roteiro e a gente ficou uma semana com ele, a gente voltou pra aula e ele falou pra gente jogar o roteiro fora. Como que é essa relação do roteirista com o roteiro e como que você acha que tem que ser? Então, uma das coisas que eu prego, né, nas oficinas é desapego, né? Porque, primeiro, assim, quando as pessoas escrevem, elas têm muito medo de mostrar para as outras pessoas. Medo de crítica, medo de, enfim, N coisas. Quando você está fazendo cinema, você tem que parar com isso, porque assim, o teu roteiro vai ser visto por mais de 100 pessoas. Você não pode ficar preocupado com o que o cara vai pensar, do que você escreveu e tal. Então você tem que ter esse descomprometimento. Quando o roteiro ele é filmado, ele vira filme. Aí o roteiro pode ir para a lata do lixo, pode ser queimado, porque ele já não serve para nada. Ele serviu para se fazer um filme. A partir do momento que ele vira filme, o roteiro ele acaba virando peça de decoração, né? Então acho que assim, isso é difícil de conseguir das pessoas. Você vê que as pessoas estão animadas em escrever e tal, e elas ficam muito presas ao que elas escreveram, né? Como se fosse um filho que você criou e você fica cuidando numa bolha para ninguém ter contato com ele. Só que não é assim. O roteiro é feito para virar filme. E você tem que ter esse desprendimento, né? Então, eu sempre aconselho as pessoas a terem esse sentimento de desapego, né, em relação ao roteiro. E para finalizar, eu queria que você me contasse sobre esse novo trabalho de direção. Então, na verdade são 2 filmes, né, que dá para Fox Internacional. Um já foi lançado, né, que é o 23 anos em 7 segundos, e tem um que vai ser lançado agora em janeiro, que se chama 4 vezes Timão. São 2 filmes sobre o Corinthians, né? Um conta a história do Tabu de 23 anos, o drama. Não é um filme tão esportivo, mas é quase antropológico, porque você vê como os torcedores lidaram com essa falta de títulos durante esse tempo todo. Ainda mais a torcida do Corinthians, que é uma torcida absolutamente fanática, religiosa e tal. Esse novo são sobre os campeonatos que o Corinthians conquistou, os brasileiros. Só que tem uma vertente que eu gosto mais, por isso que eu estou fazendo, que é focar nas histórias dos jogadores que ganharam esses títulos. Então eu pego um jogador, por exemplo, o Neto em 1990, e vou conhecer a vida do Neto desde quando ele nasceu, a família, enfim, convivo com ele, para depois mostrar ele na campanha do Corinthians. Então, eu sempre digo assim, não são só documentários esportivos, são documentários de interesse social, assim. É um documentário de pesquisa sobre pessoas, sobre seres humanos, jogadores, mas que viveram dramas, né? E cada um tem um drama diferente, né? Então, por isso que me interessou fazer esse projeto. Se fosse só um documentário esportivo, o Sport TV, a Globo, qualquer um faria, né? Mas esse tem essa pegada de tentar investigar a alma do jogador de futebol, né? Aquele que parou e aquele que ainda joga. Muito obrigada pela participação no nosso programa, foi um prazer. Luiz Carlos Prestes calejou suas mãos no preparo da terra. Viu com seus próprios olhos a planta crescer, frutificar.
Surpreso, assistiu o céu se fechar em nuvens negras sobre sua cabeça e a tempestade carregar seu sonho para outro lugar. Não aqui. Não agora. Talvez um dia, como qualquer outro dia.